Olá mais uma vez, amigos, irmãos. Costuma dizer-se que tudo o que é bom acaba depressa e desta vez não foi diferente. Estamos a chegar ao final desta grande experiência, para mim pessoalmente, claro, e para os milhares de adventistas que estiveram reunidos aqui, nesta que agora já terminou e foi a 61ª sessão da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Uma reunião magna onde representantes de todos os lugares do mundo onde a Igreja está oficialmente organizada se encontram para refletir, para celebrar e adorar, para tomar decisões e ponderar também o futuro da Igreja. Foi realmente uma experiência maravilhosa, claro, para mim, para todos os colegas aqui delegados que representamos o nosso país e a nossa Igreja. Tivemos uma grande honra nisso e damos muitas graças a Deus e, claro, à sua Igreja e aos órgãos da Igreja que nos escolheram e elegeram para esta função. Vou então partilhar convosco o último resumo diário. Foi um esforço, não vou esconder que foi um esforço ter tentado trazer-vos estas informações e partilhar um bocadinho sobre o que aqui se passou durante todos os dias, mas foi com um enorme prazer que o fiz. E também tenho que realmente reconhecer que fiz aqui um esforço deste lado, mas em grande medida quem realmente proporcionou estas condições e me foi picando e, enfim, programando tudo isto foi o Departamento de Comunicação da nossa União, claro, na pessoa do irmão Ezequiel Duarte, hoje o Departamental de Comunicação, Liberdade Religiosa e Assuntos Públicos, e no fundo juntos, ele do lado de lá, aí em Portugal e eu aqui, que fomos realizando então estes resumos diários, que até foram crescendo ao longo dos dias em tamanho, uma vez que íamos aproveitando no fundo para partilhar convosco o máximo possível de informação para que se sentissem um pouquinho aqui deste lado. Hoje temos uma agenda um pouquinho mais curta, na verdade temos 2 vídeos que vão ocupar basicamente o tempo deste resumo, eu acho que vão ser muito interessantes. Vamos começar por aí, depois eu farei um comentáriozinho final. Vamos começar por uma conversa que eu tive com o Roger Esteves, um pastor no Canadá. O Roger é filho do Dr. Daniel Esteves, da Dra. Edith, irmãos que nós conhecemos bem em Portugal, líderes da nossa Igreja que durante muitos anos tiveram um papel muito ativo na história da nossa Igreja. O Roger é um grande amigo pessoal, tivemos a oportunidade, aliás, de estudar teologia juntos, em Colonge, ainda nos anos 90, final dos anos 90, e o Roger, na verdade, teve uma função bastante importante, mesmo decisiva, uma função de liderança aqui numa equipa nesta Assembleia da Conferência Geral. Por isso mesmo, eu já andava a combinar com ele há alguns dias e ficou mesmo para o fim. Por isso, assistam a esta conversa com o Roger Esteves, pastor Roger Esteves, para conhecerem um pouco deste trabalho que foi tão importante para esta Assembleia. Muito bem, estamos aqui com o Roger Esteves, um bem conhecido do nosso Portugal, embora já está fora de Portugal há muitos anos. Roger, se calhar antes de falarmos um bocadinho sobre a tua função aqui, dar-nos a conhecer um bocadinho como vai a tua vida, onde estás, como está o teu ministério, para em Portugal aqueles que não te conhecem saberem um bocadinho como tens passado nos últimos tempos. Olha, Pedro, eu já estou aqui na América do Norte há 22 anos. Estou atualmente a trabalhar no Canadá, na província da Colômbia Britânica, e tem sido bom, tem sido um bom ministério, já estou há muitos anos a trabalhar nisso e tem sido muito produtivo, muito abençoado. Muito bem, agora, produtivo, sem dúvida, é o trabalho que tu diriges aqui na Conferência Geral, diriges uma vasta equipa de tradutores e antes de nos explicares o que é que fazes, talvez eu começasse por dizer assim, se o trabalho e a equipa que tu diriges parasse, podíamos dizer que a Conferência Geral parava. Estou a exagerar? Não estás. É que para mesmo. Isso aconteceu em conferências gerais prévias, em que realmente, quando houve um problema técnico com as traduções, a conferência teve que parar até o problema estar resolvido. Portanto, se os delegados não ouvem na língua deles o que está a acontecer, eles não podem votar. Portanto, tem que se parar. Descreve-nos então um bocadinho o que é o trabalho da equipa de tradução, quantas línguas são, tecnicamente como é que isto acontece, para que possa funcionar uma conferência geral com gente de todo o mundo. Claro. Olha, isto é assim, eu estou a continuar o legado deixado pela Dra. Odete Ferreira. Basicamente é isso, porque ela é que era responsável por isto e depois, quando se reformou, eu tomei a responsabilidade de continuar com isto. Basicamente, pedem-nos para nós orientarmos 4 ou 5 línguas principais
e eu fui encarregue de criar as equipas dessas línguas. Portanto, nós temos francês, português, espanhol e o russo como as 4 línguas principais. Mas depois a nossa função também é criar espaços e providenciar o equipamento técnico para outros tipos de línguas. Então temos também a trabalhar connosco romeno, alemão, coreano e chinês. As equipas que eu tive que preparar, são as mais largas, têm mais ou menos 11 pessoas, porque eu também tive que criar equipas para estarem no Comitê de Missões ou na Comissão de Missões. E além disso, tenho que providenciar também intérpretes para estarem junto aos delegados. No caso de um delegado querer falar, dirigir-se à Assembleia, mas não saber fazer inglês. Então, os nossos tradutores levantam-se para fazer a tradução. Portanto, isto envolve mais de 50 pessoas, como eu disse, em 8 línguas diferentes, vindos de pelo menos 15 diferentes países. E é um trabalho que tem que realmente envolver muitas pessoas, porque é um trabalho muito exaustivo. Mentalmente é esgotante, porque isto não é tradução alternada. Nas igrejas é o que nós fazemos, tradução alternada, em que o pregador fala e depois pausa à espera que o tradutor fale. Aqui não, aqui os pregadores não param, principalmente nas meditações, em que eles tentam incluir o máximo de informação num curto tempo possível. Os nossos tradutores, à medida que estão a ouvir, já estão a falar o que está a entrar. E à medida que já estão a falar, já têm que estar a ouvir o que vai entrar outra vez. Portanto, é muito esgotante e a maior parte das vezes nós recomendamos que eles façam o máximo de 30 minutos e depois parem durante 30 minutos, como para esvaziar a mente, para se prepararem para outros 30 minutos a seguir. Portanto, eles vão alternando entre eles. Portanto, a cada 30 minutos mais ou menos, porque senão não aguentam. Roger, há quanto tempo é que estás a organizar esta equipa? Quanto tempo foi preciso estar envolvido neste ministério, neste trabalho, para chegarmos até aqui? Esta é a minha primeira vez a organizar a equipa. Eu fiz parte da equipa em Santo António. Eu era um tradutor em Santo António e vi o que se passava por trás, portanto, a nível da organização com a doutora Odete Ferreira. Aqui nós temos trabalhado, obviamente, desde que começámos a preparar-nos para 2020 em Indianápolis. Depois não foi lá, depois preparámos para 2021, também não foi lá, depois viemos para aqui em 2022. E pronto, há muita preparação por detrás que não se vê. Temos que visitar o local, temos que pensar em detalhes como, por exemplo, o Covid, como é que vai afetar os tradutores, temos que pensar em pormenores como tudo o que é dito lá à frente, por trás de mim. Podemos ter os transcritos do que é lá falado, não podemos, recebemos, não recebemos, portanto, para facilitar a vida depois dos nossos tradutores. E, portanto, isto, para esta Conferência Geral aqui, foi pelo menos um ano de trabalho, mas foi muito intensivo. Para a próxima que vai haver, pelo menos temos 3 anos para nos prepararmos. Ok, Roger. Obrigado pelo teu testemunho. Muito gosto, muito prazer. E é isto, sem tradução era impossível fazer este evento, até porque ele realmente tem esta característica única de juntar tantas nações que a língua e a capacidade de entender torna-se, obviamente, absolutamente central. Daí ser tão importante ter ouvido este testemunho do Roger e compreender um bocadinho a dimensão e o esforço desta equipa para a tradução. Já que falamos de nações, muitas línguas e nações, vou deixar-vos hoje aqui algumas imagens. É difícil fazer um relatório e explicar, por isso vamos partilhar convosco algumas imagens do que foi talvez o grande momento do dia. Embora muita coisa aconteceu, obviamente, neste dia, que foi um sábado de grande celebração. No entanto, ao final do dia, esta é uma já longa tradição destas sessões da Conferência Geral, tivemos uma parada, uma grande marcha das nações, em que representantes de cada país, com a sua bandeira por um lado, mas uma grande parte, a maioria deles, com trajes típicos, alguns que ainda se usam, outros, obviamente, trajes mais típicos do folclore, ou trajes populares de cada país, e foi realmente uma coisa maravilhosa ver aquele estádio, aquele pavilhão encher-se de centenas mesmo de pessoas,
E, portanto, nós tivemos a oportunidade assim de perceber de uma maneira mais clara, vocês vão poder ver isto agora nestas imagens que eu aqui vou comentando, tivemos a oportunidade de ver a quantidade de bandeiras enorme, portanto isso deu uma percepção mais clara, porque quando estamos a ver as pessoas, obviamente não sabemos exatamente onde é que elas são, não é? Mas esta parada com todas estas bandeiras ajudou-nos a perceber a dimensão e a quantidade de países onde a Igreja Adventista está ativa, está a proclamar a mensagem da breve vinda de Jesus, tem organização. Portanto, esta parada não é apenas uma questão de fazer uma festa, é realmente dar-nos uma percepção de missão também, porque percebemos até onde a nossa Igreja e a mensagem que proclamamos já chegou. É claro que há uma beleza extraordinária em ver fatos diversos, típicos, e nós, de Portugal, claro, tivemos uma fantástica representação. O pastor Daniel Vicente e a irmã Dulce Neto, dois dos nossos delegados, foram vestidos a rigor. Já têm sido utilizados em diferentes sessões anteriores fatos típicos de diferentes regiões. Desta vez calhou usarmos os belíssimos fatos típicos da Madeira. E por isso foram feitos contactos e foram enviados mesmo da Madeira para algumas pessoas que ali prepararam e arranjaram estes fatos, o do homem e da mulher. E então o pastor Daniel Vicente e a Dulce estiveram vestidos a rigor, e posso até dizer-vos o seguinte, foram entre aqueles que eram mais requisitados. Eles contaram-nos, que foi muito interessante, que às vezes até a organização os mandava andar, porque constantemente pessoas os mandavam, mesmo durante a parada, tentavam pará-los para tirar umas fotografias, perguntavam de onde eram. Houve especialmente os nossos irmãos do Brasil, que ficavam muito encantados de ver Portugal, por um lado, porque sabiam que podiam falar, e de ver também a curiosidade dos nossos fatos. Foi realmente um momento foi um momento extraordinário, foi uma grande alegria para eles também terem participado, e nós vimos, sobretudo em todos os delegados que participaram nesta grande parada, que havia uma grande alegria de estarem ali a poder mostrar um pouquinho da cultura, da história do seu país. Foi um momento extraordinário. E acabamos este dia de sábado e este último dia, sexto dia desta grande Assembleia, com uma conversa que eu tive. Juntámos à mesa, literalmente, por um lado todos os nossos delegados, que já aqui apresentámos e já falaram algumas vezes, e depois juntámos mais alguns portugueses, que no fundo fizeram parte da nossa delegação, mesmo se estavam a representar não a União Portuguesa, mas outras realidades da nossa obra. Mas sentámos à mesa e lancei uma pergunta e ouvi cada um deles basicamente a partilhar um bocadinho connosco uma ideia forte daquilo que levam daqui. Por isso vamos ouvir esta conversa e assim todos vão ficar a conhecer de uma forma global como é que nós, portugueses, aqui nesta Assembleia, avaliamos o que é que levamos, o que é que nos inspirou. Ok, estamos aqui com um grupo de portugueses, a maioria, todos os nossos delegados, e uma boa parte do grupo de portugueses que estiveram aqui. Fizemos um grande grupo, passámos muito tempo juntos, desfrutámos juntos desta Assembleia, e como espécie de conclusão, cada um vai ter a oportunidade agora de partilhar com a Igreja em Portugal uma ideia, alguma coisa que levem daqui como inspiração para Portugal, para o vosso ministério, para que seja uma bênção também aquilo que nós levamos para a Igreja onde estamos. Vamos começar com a Dulce. O exemplo de missão de muitos irmãos nossos à volta do mundo, dos voluntários foi algo que me tocou muito, e a ideia de que Deus fala de uma maneira muito específica a cada um. Houve vários relatos de experiências, de encontros pessoais com Deus, até pessoas que ouviram uma voz, e isso leva-me a pensar da maneira incrível como Deus trabalha, não querendo cair aqui em qualquer tipo de misticismo, mas sim a de como Deus está a trabalhar com tantas pessoas em todo o mundo e de maneiras tão diferentes. Isso quer dizer que há sempre espaço para nós trabalharmos de várias maneiras diferentes também. Eu levo sobretudo também dentro desta linha essa igreja multifacetada, com a forma criativa dos membros desta igreja, a forma como eles desenvolvem diferentes ministérios nas diferentes partes do mundo, as diferentes divisões, desde aquelas mais, diria, aquelas que têm mais recursos, àquelas que têm menos recursos. Vimos experiências maravilhosas de irmãos que têm uma vida tão simples em países
em que não têm muitos recursos, mas como eles conseguem ser criativos na forma como transmitem a sua fé e como procuram desenvolver a sua missão. Eu talvez acrescentasse ao que o pastor Daniel disse, não só a questão da criatividade, mas da intencionalidade na missão. Eu tive a oportunidade de falar com vários irmãos, a maior parte deles da divisão sul-americana, que de formas tão simples e tão, eu diria, normais do seu cotidiano, conseguiam partilhar intencionalmente e criativamente a missão. E além disso, talvez o que me tenha marcado mais foi a missão no Médio Oriente. As dificuldades que eles enfrentam num campo onde ser missionário é ilegal, a perseverança que os missionários têm, apesar de condições tão adversas, e a forma como, apesar de lentamente, mas poderosamente, Deus tem aberto lá as portas. Para mim, o mais significativo foi o facto de ter sido a reafirmação de que somos verdadeiramente uma igreja global, uma igreja que tem a mesma fé, acredita nos mesmos princípios, tem o mesmo amor pela Palavra de Deus e por Jesus Cristo, e que de uma forma unida, apesar de sermos tão diferentes, de virmos de todo o globo, sermos uma igreja que cresce, unidos na mesma missão, no mesmo espírito e com a mesma vontade de sermos servos de Deus. E depois, obviamente, como somos uma igreja global, foi uma oportunidade, isto mais pessoal, de encontrar muitos amigos de muitas partes do mundo, que vamos conhecendo aqui e ali, e em especial ter estado com estes queridos amigos de Portugal, com quem partilhámos momentos muito especiais. Pastor José Lagoa, como Presidente da União em Portugal, recém-eleito, portanto, um grande desafio que ainda está pela frente. Vir a esta Assembleia, naturalmente, que ela tem muito a ver com liderança. São escolhidos muitos líderes, fala-se de muitas estratégias. O que é que o Pastor José Lagoa, como Presidente da União Portuguesa, como líder, no fundo, máximo da nossa obra em Portugal, o que é que leva daqui que, de alguma maneira, o inspire para uma estratégia para os próximos anos? Alguma coisa que vai ardendo já no teu coração? Sim, Pedro, acho que foi uma experiência única para mim, porque foi a primeira vez que participei, portanto, num programa deste género, e, portanto, foi realmente algo de verdadeiramente especial para mim e que me tocou também, no fundo do meu ser também. Há quando eu saio daqui, faz-me lembrar um texto que nós encontramos em Vida e Ensinos, na página 207, onde diz assim, Ellen White diz assim: testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere a sua suprema atenção. É realmente maravilhosa esta frase de Ellen White. Ela diz: é o único objeto sobre a terra a que ele confere a sua suprema atenção. Portanto, eu olhar para esta citação de Ellen White e viver tudo aquilo que nós vivemos durante esta semana, uma das coisas que eu posso retirar é a beleza na qual o corpo de Cristo, o corpo de Jesus tem. E também a importância da unidade, da diversidade que nós podemos viver aqui. Realmente, quão lindo ou quão linda é a Igreja do Senhor, e o cuidado e o carinho que nós verdadeiramente devemos ter por ela também. Durante esta semana podemos ver também a humanidade da Igreja, as suas debilidades, as suas fraquezas, mas também, ao mesmo tempo, o poder de Deus e a manifestação desse poder de Deus nas fraquezas, fazendo com que a sua Igreja possa continuar esse crescimento, esse desenvolvimento também para a glória de Deus. E a oportunidade também para nós celebrarmos essa grandeza de Deus, essa diversidade de Deus, a identidade que Deus quer que a sua Igreja tenha, essa unidade que nós devemos ter uns com os outros e com Cristo. E por fim também esta grande mensagem que nós recebemos durante toda esta semana de que Jesus está mesmo para voltar. E eu terminaria também com este texto de Apocalipse 22, 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, eu venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Que cada membro, cada irmão desta Igreja mundial e sobretudo agora aqui direcionar mais para a nossa união em Portugal, que nós nos possamos preparar para esta vinda de Jesus. Jesus diz: sim, venho em breve.
que cada um de nós possa envolver, que era também este lema e este tema que a Igreja, que nós ouvimos durante tantas vezes esta semana. Envolve-te, porque Jesus está para voltar. E pronto, depois desta mensagem do pastor José Lagoa, já pouco há a dizer. Pela minha parte, deixo uma última nota para dizer que eu próprio, obviamente, tive uma grande alegria em ter vivido esta experiência. Como disse no princípio, foi uma oportunidade maravilhosa que Deus, através da sua Igreja, e em particular o Conselho da União, nos concedeu a todos nós, delegados oficiais, onde eu também me incluo. E depois de tantas coisas que aqui vivemos, tantas experiências, tantos contactos, tenho que vos dizer claramente, tive a oportunidade de dizer lá em baixo ao grupo há pouco, quando estivemos a gravar, que para mim há claramente uma coisa que foi a que mais me tocou, foi a que mais me inspirou ao longo destes dias. E porque no fim de contas nós podemos assistir, participar e ver muita coisa, mas não há dúvida, irmãos, que as pessoas são sempre o mais importante. E eu tenho que reconhecer que aquilo que foi mais interessante, apesar de tudo, nesta experiência, foram as longas horas de conversas que nós, na delegação portuguesa, portanto, este grupo, basicamente, que vocês acabaram agora de ouvir, vocês não imaginam a quantidade de horas que nós passámos a conversar de uma maneira muito intensa sobre os dossiês que aqui íamos trabalhando. Muitas destas conversas, não fiquem admirados, mas muitas destas conversas aconteciam mesmo durante os trabalhos. A maior parte dos trabalhos, como já disse aqui algumas vezes, tinham a ver com as alterações, por exemplo, propostas ao Manual de Igreja, especialmente, mas também aos estatutos. E nós ali em grupinhos de 2, 3, 4, normalmente até 4, íamos comentando muito, falávamos baixinho, claro, mas o pavilhão é grande, no fundo muita gente fazia isto, e fazíamos os nossos comentários, fazíamos esclarecimentos, dávamos as nossas perspectivas, e é por isso que eu vos digo que entre esse tempo, mais as horas que passávamos nas refeições, porque almoçávamos e jantávamos sempre juntos, no fundo nós nunca parámos de conversar sobre todas as coisas que aqui estávamos a viver, sobre os temas mesmo que estavam em cima da mesa, e essas conversas foram riquíssimas. Alimentaram-nos espiritualmente, fizeram-nos compreender melhor a Igreja. Também por vezes apoiamos-nos, porque nós assistimos a coisas que às vezes não compreendemos. Obviamente que nós não trouxe aqui muitas das coisas, das experiências e ideias que aqui vivemos e vimos. E, portanto, mesmo nesses momentos, às vezes um bocadinho até mais difíceis, é na conversa e na partilha que nos apoiamos uns aos outros para seguir em frente, para ver como esta Igreja é maravilhosa, é abençoada por Deus, mesmo nas suas lutas e dificuldades. E por isso, no fim de contas, eu vim aos Estados Unidos, vi pessoas de quase todo o mundo, mas o tempo que passei a conversar com este grupo de irmãos e amigos acabou por ser o mais precioso que daqui levo. O que quer dizer que ao regressar, amanhã já, praticamente quase nem vamos dormir esta noite, vamos sair muito cedo. Sei que estas conversas e esta partilha vai continuar, mesmo lá, seguramente nós vamos durante muito tempo continuar a conversar sobre este maravilhoso tempo que Deus nos permitiu viver. Que Deus abençoe a sua Igreja, que esta Igreja continue a ser fiel aos princípios que recebeu da Palavra de Deus, fiel à sua história e, sobretudo, fiel à missão que Deus lhe confiou, para que a possamos cumprir em Portugal com zelo, com ânimo, com vigor, até que o Senhor Jesus venha. Maranata. Que Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser, agora já juntos aí em Portugal. Até lá, se Deus quiser.